Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, lançou um cartão de crédito próprio. O objetivo do lançamento é oferecer soluções de créditos aos seus clientes, proporcionando mais opções de pagamento e criando fidelização por meio de benefícios exclusivos. Com o novo cartão, o cliente terá acesso a crédito rápido de forma 100% digital. O meio de pagamento poderá ser usado para a compra de passagens com a Aviação Águia Branca, mas também para compras em outros estabelecimentos. Com a bandeira Mastercard Internacional, o cartão poderá acumular pontos do programa de benefícios Mastercard Surpreenda e terá acesso a descontos em diversos parceiros. Os clientes do cartão Águia Branca terão acesso a um aplicativo onde o cliente poderá fazer o gerenciamento de suas compras, conferir a fatura, solicitar o aumento de limite, desbloquear o cartão físico e criar cartões virtuais, além de adquirir produtos e serviços financeiros em poucos cliques. A segurança de dados será garantida com acesso por meio de biometria. Para solicitar o cartão, o cliente pode acessar o site da empresa, entrar em contato pelo WhatsApp da marca ou ir em uma das agências da Águia Branca. O processo é prático, seguro e 100% digital. Após a aprovação, compras online poderão ser realizadas com um cartão virtual gerado no aplicativo antes mesmo que o cartão seja enviado para a casa do cliente. Nesta terça-feira, a empresa Gontijo de Transportes anunciou mais duas linhas intermunicipais do estado de Minas Gerais que passarão a contar com ônibus double-decker de 2 andares em suas operações. As linhas são a Belo Horizonte Teófilo Otoni e Belo Horizonte Uberlândia. A operação com ônibus double-decker em ambas as linhas teve início nesta quarta-feira, dia 6 de setembro. A Aviação Nilopolitana, que atualmente possui sede em Nilópolis, na Baixada Fluminense, entretanto possui nova identidade visual em sua frota. Surpreendentemente, a empresa traz uma nova identidade visual pouco tempo de surgir ônibus antigos com uma nova logo. No início do mês de julho, inesperadamente, a Transportes Blanco passou a incorporar a Aviação Nilopolitana e na segunda semana de agosto, sobretudo, já trouxe mudanças. Na época, portanto, a administração do Grupo Blanco, assim sendo, chegou a mudar a logo da Aviação Nilopolitana como forma de padronizar a empresa. Nas redes sociais, a nova identidade visual da Nilopolitana, contudo, chama a atenção pelo visual diferenciado. Alguns clientes e administradores do transporte, tanto quanto alertam do descaso na má prestação do serviço da antiga administração da Nilopolitana. Acredita-se que a mudança total da identidade visual, em síntese, possa mostrar que a empresa passou por uma reformulação sob nova administração. Vale lembrar, em princípio, que a identidade visual do carro 094 com padrão da Blanco poderá ser mudada em breve. Os moradores de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e clientes da Autoaviação 1001 estão reclamando dos atrasos no intervalo dos ônibus que fazem a ligação intermunicipal entre Niterói e a zona sul do Rio. Os passageiros alertam que os ônibus das linhas 740D Charitas Copacabana, 755D Charitas Gávea e 760D Charitas Galeão circulam com atrasos. Os clientes da empresa de ônibus afirmam que o intervalo dos ônibus pode causar atrasos aproximados de 1 hora. Muitos passageiros afirmam que a empresa estaria escalando mais ônibus rodoviários do tipo Frescão, com a tarifa mais cara, no valor de R$ 16. A empresa de ônibus se manifestou e informou que a linha 740D Charitas Copacabana possui uma quantidade de ônibus adequada à demanda de passageiros. Os horários dos intervalos de pico são de, em média, 8 minutos entre um coletivo e outro. A Autoaviação 1001 afirma que o tempo pode variar em razão de circunstâncias que impedem a operação, como trânsito e condições climáticas.
O DETRO-RJ disse que o intervalo dos ônibus cadastrados na autarquia possui intervalo de 20 em 20 minutos, em horário de pico. O órgão afirma que agentes de fiscalização estarão realizando ações nas linhas da empresa de ônibus. O DETRO-RJ informa que as reclamações podem ser registradas na ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone 21 38 83 41 41 e pelo WhatsApp 21 98596 85 45. O promotor de justiça José Franklin Andrade de Souza, do Ministério Público Estadual da Bahia, moveu uma ação civil pública contra a Aviação Novo Horizonte, em razão de irregularidades denunciadas na prestação do serviço de transporte em Bom Jesus da Lapa. O processo foi apresentado nesta semana e confirmado nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, pelo plantão de assessoria da imprensa do órgão. Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a Justiça decrete a indisponibilidade de bens da empresa e de seus sócios Edgar Abreu Magalhães, Elvia Barbosa Azevedo Magalhães e Isaac Azevedo Magalhães. A Novo Horizonte não pode ainda operar em Bom Jesus da Lapa veículos sem licença da Agerba e com a licença expirada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000 por cada ônibus a ser comprovada mediante registro do boletim de ocorrência, fotografias ou termos de declarações e comprovante do bilhete da passagem. Além disso, o promotor pede que a Justiça determine que a Aviação Novo Horizonte e seus sócios paguem solidariamente o valor de R$ 500.000 a título de danos morais e coletivos e o valor de R$ 1 milhão por danos sociais. O promotor diz que o MP recebeu representação relatando que os ônibus da empresa quebravam frequentemente durante os percursos e após a quebra não havia imediata realocação em outro ônibus ou táxis para a finalização do trajeto. Além disso, os passageiros eram obrigados a esperar por diversas horas, muitas vezes durante a madrugada, sem qualquer assistência de alimentação ou hospedagem. Os ônibus circulavam com um aparelho de ar-condicionado defeituoso, submetendo os consumidores a extremo desconforto e condições insalubres, inclusive em ônibus semileito ou sem possibilidade de abertura de janelas. E iniciavam ou terminavam os itinerários muitas horas após o tempo indicado na oferta do serviço, dentre outros problemas. A ação civil também cita a Agerba, que gerencia dos transportes do estado da Bahia. O MP pede que no prazo de até 30 dias a agência tome diversas medidas para fiscalizar os serviços, como estabeleça no terminal rodoviário de Bom Jesus da Lapa um fiscal para atuar como exclusividade em horários comerciais, implemente sistema de plantão em horários não comerciais entre 6 da tarde e meia-noite, apresente decorridos 30 dias por meio dos fiscais iniciados em regime de exclusividade e de plantão, relatório mensal e de todos os veículos da Nova Horizonte que partiram do terminal rodoviário de Bom Jesus da Lapa com indicação de placa e de licença tendo como ponto de origem em Bom Jesus da Lapa. Implemente o sistema de plantão em horários não comerciais entre 18 e 24 horas. Impeça que qualquer veículo da empresa o embarque de passageiros sem estar com a devida licença válida e dentro do prazo. Segundo o MP, a Aviação Novo Horizonte realiza transporte intermunicipal e interestadual. Dentre os itinerários fornecidos estão a ida e volta nos percursos Salvador, Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Bom Jesus da Lapa, Montes Claros, dentre outros. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um motociclista morreu por volta de 2 horas da tarde, nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, na colisão com um ônibus rodoviário da empresa Autoviação 1001, no quilômetro 06 da BR-116, na região de Sapucaia, no Rio de Janeiro. A morte ocorreu no local do acidente. A via ficou bloqueada parcialmente até a chegada da perícia. No ônibus, ninguém se feriu de acordo com a PRF.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas de acordo com testemunhas, o motociclista teria invadido a pista do ônibus que vinha na direção contrária. Agentes da Receita Federal apreenderam o ônibus na madrugada desta última segunda-feira, dia 4 de setembro, com contrabando durante a fiscalização da BR-277 em Medianeira, na região oeste do Paraná. De acordo com a Receita Federal, 14 pessoas seguiam a bordo do coletivo no momento da abordagem ao coletivo. Entre os produtos contrabandeados estão azeites, eletrônicos e vinhos ilegais. De acordo com a Receita, o coletivo não possui autorização da ANTT para viagens. O ônibus acabou apreendido na sede da Alfândega da Receita Federal, em Foz do Iguaçu, e foi lacrado para passar por fiscalização. Os passageiros acabaram liberados e o motorista encaminhado para prestar esclarecimentos. Uma colisão entre um carro e um ônibus escolar na manhã desta última segunda-feira deixou um ferido no bairro Satélite Íris, em Campinas, em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, o condutor do carro, um homem de 51 anos, acabou levado ao hospital com ferimentos. O ônibus seguia viagem para buscar crianças e no momento do acidente seguia apenas com o motorista, que não se feriu. Com o impacto da batida, o veículo de passeio acabou tendo a frente totalmente destruída. A colisão entre os veículos ocorreu na rua Heitor Lacerda Guedes, no sentido bairro. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lotados do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, apreenderam neste último domingo, dia 3 de setembro, um passageiro de um ônibus por receptação de celulares. A abordagem ao ônibus, que saiu de São Paulo com destino ao Piauí, ocorreu na Avenida Anhanguera, no município de Limeira. De acordo com a corporação, ao longo da fiscalização, na vistoria no compartilhamento de um dos passageiros, acabou localizados 3 aparelhos celulares. Ao pesquisar detalhes dos e-mails, um dos aparelhos constou produto de furto, apresentado passageiro e celular na Central de Flagrante Limeira para as medidas de polícia judiciária. O ônibus acabou liberado para seguir viagem até o destino final. Logo depois, o trabalho de fiscalização. Um ônibus da Aviação Novo Horizonte de prefixo 525611, que saiu de Goiânia na noite deste último domingo, dia 3 de setembro, apresentou um problema mecânico na manhã desta última segunda-feira, dia 4 de setembro, na BR-349, em Correntina, no oeste do estado da Bahia. Um mecânico acabou acionado ao local para solucionar o problema do ônibus, que não saiu do local, como afirma alguns passageiros. De acordo com os clientes da Novo Horizonte, quase 5 horas o coletivo se encontra quebrado, como informa a Folha do Vale. A Aviação Novo Horizonte ainda não se manifestou sobre a reclamação dos clientes. Um ônibus rodoviário da Aviação Cidade Sol acabou perdendo o controle na ladeira das Pedrinhas, no trecho que dá acesso às Salinas de Margarida. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 4 de setembro, e chamou a atenção de quem passava na região. O ônibus desgovernado acabou parando após colidir contra uma árvore, como informa o jornal À Tarde. Agentes da Polícia Militar da Bahia estão atendendo a ocorrência e a pista segue interditada, gerando lentidão em ambos os sentidos. A corporação informa que, apesar do susto, não houveram feridos. Todos os passageiros estão bem e acabaram retirados com a ajuda de outros motoristas. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um homem que não teve identidade revelada acabou incendiando um micro-ônibus escolar na tarde desta terça-feira, dia 5 de setembro, na Rua Brás, no conjunto José Macedo, em Teresópolis de Goiás, chamando a atenção de moradores. O coletivo serviu transporte escolar e seguia com 2 crianças e um motorista do momento do acidente. Ao incendiar o veículo, o homem fugiu do local. Os alunos e o motorista conseguiram desembarcar em segurança. Não houveram feridos e os agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e conseguiram conter as chamas, porém o micro-ônibus acabou totalmente destruído.
Um homem foi preso em Teresópolis de Goiás, município a 30 quilômetros de Goiânia, após atear fogo contra um ônibus escolar, sendo que ainda haviam crianças dentro do veículo. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. A idosa Maria Aparecida Costa, de 71 anos, que estava entre as 28 vítimas do acidente ocorrido com um ônibus da empresa Halip Transportes no último dia 29 de agosto, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, morreu nesta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. A idosa seguia internada no Hospital Municipal Francisco Moran, apresentando oscilações em seu quadro clínico nos últimos dias. A vítima apresentou múltiplos ferimentos, com uma fratura no crânio, que resultaram em sua morte. A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso. A aviação Halip informa que presta assistência às vítimas do acidente e que irá contribuir com as investigações. A Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., que gerencia os transportes da capital paranaense, notificou no último dia 31 de agosto de 2023 a empresa de ônibus Expresso Nordeste a liberar os guichês atuais da Rodoferroviária de Curitiba para que a companhia Nova Itapemirim-Suzantu ocupe os espaços. A notificação ocorre em cumprimento a uma decisão judicial. Por operar regularmente na rodoferroviária e estar cadastrada no sistema da ANTT, a Expresso Nordeste poderá usar outros guichês. A Nova Itapemirim-Suzantu do ABC Paulista opera linhas e estruturas que irão das viações Itapemirim-Caiçara, que faliram por meio de arrendamento judicial por um ano prorrogável por mais um, o que inclui guichês de rodoviárias. No último dia 28 de agosto, a Justiça de São Paulo determinou que fossem liberados para Nova Itapemirim-Suzantu exatamente os mesmos guichês que eram usados pela Itapemirim-Caiçara e não somente a mesma quantidade de postos em Curitiba. A liberação deve ocorrer até o dia 15 de setembro. Uma reunião foi realizada na última sexta-feira, dia 1º, entre a diretoria da Urbis e a Nova Itapemirim-Suzantu. Ações devem ser tomadas sobre rodoviárias, nas quais a empresa do ABC está com dificuldade de assumir os espaços. A decisão judicial que resultou na falência da Itapemirim já prevê o arrendamento para Suzantu, englobando exatamente os mesmos guichês ocupados pelas falidas, mas em caso de descumprimento, poderão ser movidos processos específicos contra as administradoras de terminais que eventualmente estejam bloqueando ou dificultando os acessos aos guichês e mais dependências. Ainda falando sobre a Itapemirim-Suzantu, nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, decisão da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, segunda instância da Justiça Paulista, negou o recurso da Aviação Garcia do Paraná para a concessão da tutela antecipada contra o arrendamento das linhas que eram operadas pelas empresas falidas Itapemirim e Caiçara de Cachoeiro do Itapemirim para a transportadora turística limitada Suzantur de Santo André. O mérito do processo ainda prossegue em análise. Primeiro, a Garcia pediu para operar as linhas. Cumulativamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a operação das linhas de transporte da falida passe a ser gerida pela recorrente ante sua proposta mais vantajosa, sua experiência em gestão de linhas de transporte interestadual e ainda pela situação emergencial vivenciada nos termos da fundamentação exposta. Aí, depois do período do arrendamento pelo pedido da Aviação Garcia, as linhas seriam disputadas em uma espécie de licitação. Sucessivamente, ao pedido anterior à concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata realização de processo competitivo para permitir a ampla disputa dos interessados na operação das linhas de transporte da falida, visando dar amparo no prazo mais exíguo possível aos credores do grupo falido nos termos expostos. A decisão que negou os pedidos da Aviação Garcia é em acórdão, ou seja, em turma tomada por mais de um juiz. Além do desembargador relator Azumaniche, participaram do julgamento os desembargadores Forte Barbosa, presidente, e a EJB Franco de Godoy. O resultado foi de unanimidade. O despacho é de 30 de agosto, sendo publicado na noite desta quarta-feira, dia 6 de setembro, e notificado
Com a decisão, as operações em forma de arrendamento por até 2 anos pela Suzantur, que criou a nova Itapemirim para os serviços, continuam normalmente. A primeira Câmara Reservada de Direitos Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia negado os recursos da ANTT contra o arrendamento à Suzantur das linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara. Os ônibus rodoviários da linha G8 da Marco Polo têm uma fila significativa de pedidos. Segundo o diretor comercial de mercado interno e de marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan, em evento para acionistas nesta terça-feira, existem em carteira mais de 600 unidades para serem entregues entre o final deste ano e o início do ano que vem, ou seja, ônibus já encomendados para a produção. Ainda de acordo com o executivo, a maior parte das unidades do G8, cerca de 70%, é formada por ônibus do tipo double decker de 2 andares. Trata-se de uma mudança de cultura não apenas das empresas, mas acima de tudo dos passageiros que hoje exigem DDs em grande parte das rotas rodoviárias. Portolan ainda disse que, apesar de ainda estar disponível para encomenda, o New G7, modelo da geração anterior, possui poucos pedidos. O diretor explicou alguns dos motivos para que considera o sucesso do G8, que cerca de um ano depois do lançamento já alcançava 1.000 unidades vendidas. O primeiro deles foi o timing. A Marco Polo lançou o G8 bem no auge da pandemia de Covid-19, em meados de 2021. O mercado de viagens rodoviárias estava desaquecido e a prática até recebeu críticas. Mas este mesmo mercado, com o controle da doença, não somente ia se recuperar, mas atrair de volta os passageiros da aviação, cujas tarifas aumentaram e a renda dos usuários caiu justamente por causa dos efeitos econômicos da pandemia. Quando aconteceu a recuperação, o G8 já estava conhecido. As empresas de ônibus, para fidelizar os passageiros que vieram do avião, passaram a caprichar mais nos serviços. E não basta o ônibus ser novo, o ônibus precisa parecer ser novo. Neste aspecto, o G8 não é apenas um facelift da versão anterior, com apenas frisos novos ou mudanças de faróis. Trata-se de uma nova geração mesmo, mas sem perder as características do design mais atual da marca, os que as fabricantes chamam de DNA. Além disso, a Marco Polo participou de grandes eventos com empresas de ônibus de relevância propagando o modelo. O lançamento foi com uma unidade da aviação Águia Branca do Espírito Santo. A unidade 1000 foi para a aviação Garcia do Paraná e a primeira grande venda dentro do programa de renovação de frota do governo federal. 60 unidades foram com a aviação Itapemirim Nova Suzantur, do ABC Paulista. Agora, o que o mercado aguarda é se haverá uma nova geração do modelo urbano Torino. No Rio de Janeiro, começou a circular na manhã desta última terça-feira, dia 5 de setembro, um micro-ônibus rosa da empresa Tinguá, preferencialmente destinado a mulheres. A circulação é em caráter experimental e o veículo faz a linha 490B, Central do Brasil, Miguel Couto, em Nova Iguaçu, de segunda a sábado nos horários seguintes, às 5 da manhã e às 8 da manhã, saindo de Miguel Couto, às 4 da tarde e às 7h30 da noite, saindo do terminal Américo Fontinelli. Segundo o Detro RJ, não haverá redução no quadro de horários dos ônibus originais da linha, sendo o ônibus rosa adicionado à grade. A tarifa também não muda. O ônibus rosa faz parte da campanha Não Dê Carona ao Assédio, uma parceria entre o Detro RJ e as Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana da Mulher, contra a importunação sexual dentro de ônibus e vans intermunicipais. A iniciativa amplia os canais de denúncias e as ações de conscientização da população. A Mob Rio montou uma operação especial para levar você de BRT até a Bienal do Livro 2023, que acontece até amanhã, dia 10 de setembro, no Rio Centro. Nos fins de semana do evento e no feriado do dia 7 de setembro, quando é esperado um público maior, funcionará um serviço especial, o SE 010, das 9 da manhã
às 9 da noite, partindo do terminal Paulo da Portela, em Madureira, até o terminal Recreio, com parada na estação Olof Palme, mais próxima à estação da Bienal. Nos dias úteis, haverá reforço de ônibus que sairão a cada 10 minutos. Nas linhas 50 Jardim Oceânico Centro Olímpico, 51 Recreio Vila Militar e 41 Madureira Recreio Expresso, que também fará parada na estação Olof Palme. O embarque para a Bienal do Livro, partindo dos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, Recreio, Paulo da Portela e Centro Olímpico, além da estação Morro do Outeiro, terá sinalização especial para o público que vai de BRT. Operadores da Mob Rio também estarão nesses locais orientando os passageiros. No sul, os ônibus esperados pelas empresas Transtusa e Geodion do Sistema Municipal de Joinville, em Santa Catarina, receberam nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, adesivos de alerta da localização do ponto cego, que são os locais na lataria do coletivo que não são visualizados pelo motorista devido ao tamanho do veículo. Segundo a Prefeitura, os adesivos foram instalados em 333 ônibus, 279 operantes e os demais reserva. Em nota, o coordenador da Unidade de Transporte e Ceifra, Eric Bastina Coglin, disse que o objetivo é prevenir acidentes com ônibus envolvendo pessoas em meios de locomoção mais vulneráveis, como ciclistas, motociclistas e até mesmo pedestres. A gerente da Escola Pública de Trânsito da Prefeitura de Joinville, Melissa Puertas Sampaio, contou que o ponto cego é uma das causas geradoras de acidente de trânsito, uma vez que há limitação na visão do motorista impedindo que ele enxergue outros veículos, em especial motocicletas, ciclistas e pedestres, que são os usuários mais vulneráveis. Esta sinalização já é utilizada em diversos sistemas de transportes, como na capital de Grande São Paulo e Rio de Janeiro. Na Grande São Paulo, por exemplo, todos os ônibus municipais da capital paulista possuem a sinalização. É obrigatório. Os ônibus e trolleybus do sistema do corredor ABD também têm. Facultativo da empresa, os ônibus municipais de Diadema, assim como os ônibus municipais de Guarulhos, entre outros. As viações também têm realizado treinamentos de trocas papéis, com motoristas sentando em bicicletas e sentindo como é ter um ônibus tirando uma fina, mas também colocando ciclistas nos postos dos motoristas para mostrar que não é fácil guiar um gigante, cobrar passagens, dar informações, estar atento aos passageiros e ainda ter várias partes da lataria que se tornam invisíveis nos espelhos. Os pontos cegos em ônibus variam de acordo com os modelos, mas em geral ficam nos seguintes locais: da porta da frente até a porta traseira do ônibus na parte de baixo, do lado oposto da janela do motorista, logo atrás do ônibus, na frente, na parte de baixo, perto dos retrovisores e entre a roda traseira e a porta traseira. Sempre que possível, pedestres, ciclistas e motociclistas devem evitar permanecer muito tempo nestes pontos. O motorista de ônibus ou de caminhão deve zelar pela segurança de menores, mas as ações em prol de um trânsito mais seguros é dever de todos. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Ouro e Prata comemorou neste último dia 1º de setembro os seus 84 anos. Parabéns para a empresa. A West Site do Grupo Bellarmino assume transporte coletivo de Paranapanema, em São Paulo. A empresa venceu a concorrência com o valor de R$ 6,24 para a tarifa de renumeração quilométrica. A Lira Bus, também do Grupo Bellarmino, é a atual contratada para prestar os serviços na cidade. A cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, encerra a licitação do transporte urbano e rural e contrata a aviação Sartasa. A empresa atual concessionária dos serviços venceu a concorrência, com tarifa de R$ 5,87 para as linhas urbanas e R$ 7,81 para as linhas rurais. A cidade de Rio Claro, em São Paulo, encerra a concorrência do transporte coletivo com Vitória, da Sansetur. O resultado foi homologado pela Prefeitura, com valor de tarifa de renumeração a R$ 7.382.
Então essas foram as últimas notícias e informações ocorrentes do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.